Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Como temos anunciado, hoje, sexta-feira, cumprindo um programa da igreja, quando nós temos os grupos familiares que se reúnem às sextas-feiras, vamos estar hoje reunindo em casa. Cada uma família reunida e dessa forma cumprindo o nosso programa de sextas-feiras. É uma oportunidade para que as famílias estejam unidas e fazendo o culto doméstico. E é o que nós vamos fazer nesse momento e queremos que haja interação na programação e que os irmãos possam estar orando conosco, acompanhando conosco. Nós vamos ter os cânticos, orações, leitura da palavra, meditação, e gostaria que os irmãos estivessem, então, nesse momento, nas suas casas, fazendo a mesma coisa, dessa maneira, cultuando ao Senhor. Dando início, eu quero lembrar e ler com os irmãos um texto de Lucas, capítulo 7, os versículos 11 até o versículo 16. Estamos aqui reunidos a família e certamente haverá o compartilhamento deles também, abrindo suas Bíblias, cantando conosco, orando. Então vamos ler Lucas 7, versículos 11 a 16. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. No dia subsequente, E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Veja que texto maravilhoso, mostrando a grandiosidade do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher na cidade de Naim estava a caminho do cemitério para enterrar o seu filho. Caminhava chorando e sem esperanças, porque o filho já havia morrido. O seu único alimento era suas lágrimas e certamente a desesperança era o seu futuro. Mas Jesus viu aquela mulher e, vendo-a chorar, disse: não chores. E aí então veja que coisa impressionante. Jesus diz: não chores. Mas como não chorar numa situação como aquela? Como não chorar diante da morte? Como não chorar numa situação como a que essa mulher se encontrava? Diante da perda de um filho, como não chorar? Mas Jesus foi mais adiante, porque ele parou o cortejo, tocou o caixão e disse ao morto: jovem, eu te mando, levanta-te. E o moço se levantou, triunfando sobre a morte. E aí certamente a tristeza foi vencida, o choro agora era de alegria, e os discípulos, os demais, impressionados, perguntavam: quem é este? Ao mesmo tempo em que dizia: grande profeta se levantou entre nós. E glorificavam a Deus.
dizendo: Deus visitou o seu povo. Nós vivemos dias também de desesperança para muitos. Essa doença é terrível e tem assolado famílias. Muitos têm chorado, e como não chorar numa situação como esta? Mas Jesus é aquele que pode ir mais adiante e pode fazer passar esta fase, essa crise. Ele pode repreender essa enfermidade. Ele pode nos livrar deste mal. Ele pode fazer voltar a paz ao nosso país. Ele pode fazer voltar a paz ao mundo todo. E é nessa fé, nessa certeza, é nessa confiança que nós queremos orar, queremos buscar o nosso Deus, queremos cantar, glorificando a Deus por Jesus Cristo que nos enche de esperança. Nele nós podemos confiar. Nós vamos fazer uma oração, e essa primeira oração nós queríamos pedir para que o Guilherme faça essa oração. É um grupo, é um culto familiar, um culto doméstico, e o Guilherme vai orar. Vamos orar, Guilherme? Vamos orar. Eu? Papai do céu, muito obrigado por esse dia que estamos orando a Deus. Abençoe a minha mãe, meu pai, a Biebe e eu vou oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Esta oração certamente será ouvida no céu. Porque o Senhor ouve e atende a oração das crianças, recebe o louvor das crianças. Vamos cantar? Nós temos vários cânticos pensando em cantar, e o primeiro que eu queria que nós cantássemos é o cântico A Único. Cantem conosco aí, vocês conhecem, eu estou procurando cânticos que são conhecidos, para que vocês possam também cantar aí. Então vamos cantar A Único. Toda glória, toda honra, todo poder, todo louvor. Aleluia, Jesus.
nós estamos no culto doméstico, com crianças, nós vamos cantar. Agora um cântico que as crianças conhecem, as crianças cantam, né? E na igreja, no nosso programa de EBS, as crianças cantam esse cântico com muito entusiasmo. E nós vamos cantar agora e vamos estar com as crianças cantando, com o Guilherme aqui cantando, né? O Homenzinho Torto. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Hey! Oh! Hey! Oh! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Agora ficou tudo direitinho. Muito bem, é hora do louvor, é hora de cantar, e é com alegria que nós podemos estar louvando a Deus nesses dias difíceis, dias de muita temeridade, e nós só podemos louvar a Deus, cultuar e adorar, porque sabemos que Ele é soberano, soberano Senhor. Vamos cantar também esse cântico, Tu és soberano, vamos cantar esse. É muito bom. Foi perfeito. O anúncio. Peraí, filho. Peraí que sua mãe está ocupada. Peraí, filho. Na estrada, o bom piloto sabe. Arrasta o dedo. Arrasta o dedo na bolinha. Pra aumentar. Vou aumentar, então. É que eu acho que não é essa. É essa não. Essa não, pode deixar que é essa. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, aliás, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 7 a 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então ele me disse: a minha graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fique imaginando que em tempos como esse, de enfermidades, o nosso espírito se enfraquece, há muitos questionamentos, porque doenças como essa causam sofrimento físico, mas além disso, golpeia o nosso orgulho. Quem sabe o próprio Deus, na sua soberania, permitiu essas coisas para humilhar, para quebrar o orgulho. Já ouvi frases como essa, dizendo que no Brasil, quando a economia estava começando a se estabilizar, aí então veio esta enfermidade, veio esta pandemia. E veja, agora as pessoas estão preocupadas com a economia. E não é para menos, porque de fato crise virá também na questão econômica, porque estamos parados, sem produzir, estamos em nossas casas sem prover recursos, então certamente vem crises. O apóstolo Paulo chamou aquela doença de espinho na carne, e para nós também, de certa forma, tem sido um espinho na carne. Mas, meus irmãos, no caso do apóstolo Paulo, ao mesmo tempo em que Deus usou a sua enfermidade para torná-lo humilde, Satanás a usou para lhe esbofetear. Às vezes precisamos ser esbofeteados, e quem nos esbofeteia muitas vezes é o próprio Satanás. Ele é o acusador. Quem sabe estávamos precisando dessas bofetadas para nos voltarmos mais para o Senhor, para nos humilharmos diante do Senhor, para buscar mais o Senhor, para despertar a nossa alma para cultuar a Deus, para fazer de nossas casas uma igreja. Quem sabe nós estávamos pensando em cultuar a Deus somente no templo, como se o templo fosse a igreja. Estávamos precisando dessa bofetada. E agora, pela graça de Deus, nossas casas têm sido o templo. As igrejas estão reunidas nas suas casas, louvando a Deus, glorificando a Deus. Paulo rogou a Deus 3 vezes para que removesse da sua carne aquele espinho, mas Deus, ao invés de curá-lo, deu-lhe graça para suportar a dor, dizendo-lhe que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes Deus demora
a responder nossas orações, demora a trazer a cura, mas certamente nos enche de graça para suportar as crises, nos enche de graça e poder para suportar a dor, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tornou-se completamente dependente de Deus. Nós também temos nos tornado totalmente dependente de Deus, porque Deus está nos aperfeiçoando na fraqueza. A enfermidade de Paulo impediu que ele se ensoberbecesse diante da grandeza das revelações que tinha de Deus. Mas ele mesmo, ainda com aquele espinho na carne, manteve-se resoluto em seu ministério, levando a boa nova do Evangelho aos mais longínquos rincões do Império Romano. Meus irmãos, o mesmo Deus que cura é também o Deus que consola. O mesmo Deus que permite a enfermidade é também o Deus que a instrumentaliza para o nosso bem. O mesmo Deus que permite um coronavírus para colocar medo no mundo inteiro, é o mesmo Deus que pode usar isso para o nosso bem, para o nosso avivamento, para o nosso despertamento, para nos aproximarmos mais dele. O mesmo Deus que coloca seu tesouro em um vaso de barro é também o Deus que traz glória ao seu santo nome pelo nosso sofrimento. Vamos orar. Ó Deus de toda consolação, permita que nesses dias de temor possamos passá-los sem murmuração. Dá-nos forças, ó Deus, para viver cada dia esperando na Tua graça, esperando no Senhor. Dá-nos força para interpretar à luz da Tua palavra as coisas que têm acontecido. Dá vitória ao Teu povo. Abençoe aqueles que têm invocado o Teu nome, aqueles que têm Te buscado. Responde as orações do Teu povo que clama. Converte os corações a Ti, ó Deus. Muda o nosso país. Dias atrás, Senhor, ficamos alarmados quando no carnaval Jesus Cristo foi blasfemado. Agora, Senhor, Seu juízo tem vindo sobre o Brasil, assim como tem vindo sobre o mundo. Mas nós queremos pedir ao Pai que venha ouvir a oração do Teu povo que clama. Venha despertar os seus corações para buscá-lo com todo fervor. Abençoe as famílias. Permita que Teu povo possa passar por esses dias de maneira incólume. Abençoe para que os sofrimentos, ó Pai, não venham a ser a ponto de não suportar, mas que possamos, ó Pai, ter poder e força que vem do alto para suportar essas crises, ó Pai, e depois de tudo, glorificar a Ti com mais intensidade. Abençoe cada um que está conosco, participando desse culto. Ouve as suas orações, atende os seus clamores, ó Pai, e abençoe cada um. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino e depois fazer a oração final. O hino que vamos cantar agora é Sonda-me, ó Deus, porque é somente Ele que conhece o nosso coração. Peraí. Vamos cantar juntos essa música, que é uma oração. Sonda-me, Senhor,
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, Com toda a força, diga. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra Enche-me, Senhor. e enche-me até que em mim se ache só ti. Então Levanta suas mãos bem alto e diga. usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Ó Deus, despede-nos desses momentos de culto na tua paz. Dá-nos a noite tranquila de repouso, faz descansar nosso físico e aquece o nosso coração, nossa alma, para que possamos, ó Deus, cheios de fé e esperança, viver aguardando segundo o teu querer, segundo a tua vontade soberana. Humilha-nos diante do Senhor. Dá-nos, ó Pai, um coração que seja teu. Sonda-nos, ó Pai. Vê se há em nós algum mal e santifica-nos. Purifica-nos. Faz-nos crescer em santidade diante do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, a comunhão do Santo Espírito, seja sobre vós, ó famílias de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.
Próximo domingo, às 18 horas, nós vamos estar realizando o culto e convidamos os irmãos